Olá, queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós estamos quase terminando o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, que é o título do capítulo, e nós hoje vamos estudar o item 14. Agora, antes de nós começarmos as nossas reflexões de hoje no Evangelho, eu gostaria de lembrar a vocês da nossa campanha de Natal, da campanha de Natal da nossa Casa do Caminho, querida. Nós estamos precisando muito da ajuda de todos, que vocês divulguem, que vocês peçam e espalhem o folder que está tão bonito e que divulguem nas redes, nos seus amigos, para que nós possamos ter um Natal tão bonito como todos os anos, graças a Deus, temos tido. Então a casa vai distribuir bolsas de Natal, como sempre, para as crianças, jovens, e os kits de ceias natalinas para as famílias. O valor de cada bolsa dessas é R$270 e pode ser depositado esse valor na conta da Casa do Caminho por transferência ou Pix. Então nós vamos fazer, se Deus quiser, um Natal bem lindo, o Natal de Jesus, que esses nossos amados tanto esperam. Então, enquanto eu leio a página de abertura e enquanto nós vamos procurando nos sintonizar, eu vou deixar aí os dados para que nós possamos lembrar da ajuda. O texto que nós vamos ler hoje, como página de abertura, é do livro Ideal Espírita. É o capítulo 86, que Emmanuel, através de Chico Xavier, nos manda um lindo texto que se chama Dívidas. E ele se refere a uma passagem de Paulo aos Romanos, que diz: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Está em Romanos 1,14, essa passagem. O apóstolo da gentilidade frisou claramente a sua condição de legítimo devedor de todos, e essa condição é de qualquer outro ser da comunidade humana. A criatura em si não é apenas a soma das próprias realizações, mas também o produto de débitos inumeráveis para com o grupo a que pertence. Cada um deve incalculáveis tributos às almas com quem convive. Não nos esqueçamos de que vivemos empenhados à boa vontade dos corações amigos, à sabedoria dos mais experientes, ao carinho dos companheiros próximos, ao apoio e ao estímulo dos familiares, aos nobres impulsos das relações fraternais. Portanto, pelo reconhecimento das nossas dívidas comuns, provamos a real inconsequência do orgulho e da vaidade em qualquer coração e a impraticabilidade do insulamento em nosso passo evolutivo. A dívida importa em compromisso, e compromisso significa resgate natural ou compulsório. Todos somos devedores uns dos outros. Se ainda alimentas algum laivo de superioridade egoística à frente dos semelhantes, lembra-te das dívidas numerosas que ainda não saldaste, a começar pelo próprio instrumento físico que te foi emprestado temporariamente. Graças a Deus. Graças a Ti, amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Seu nome, nesse estudo do Seu Evangelho,
Nossos corações se unem em gratidão por mais essa oportunidade de nos vencermos, de trabalharmos nossas tendências ainda enganadas. Que seja em seu nome, amado Mestre Jesus, em nome da espiritualidade amiga que nesse momento nos acolhe, em nome da direção espiritual da Casa do Caminho e, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que nós pedimos a luz, proteção e a permissão para darmos início a esse capítulo do Evangelho, a essa nossa reflexão de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, o nosso estudo fala sobre caridade. Ele fala na caridade para com os criminosos. E nós estamos, então, quase, como eu falei, no final do capítulo 11. Esse capítulo 11 fala de amor. Fala de amar ao próximo como a nós mesmos. E esse próximo? É desse próximo que nós estamos falando nesse capítulo? Jesus especifica o próximo? É só aquele que pensa como a gente, que concorda com a gente, que pertence ao nosso grupo, à nossa família, que professa a mesma religião que nós, que é comportado, que age de acordo com o que nós pensamos que é certo. Sim, eu digo pensamos que é certo, porque vamos combinar que nós estamos bem longe de estarmos totalmente certos. Haja vista a leitura que nós acabamos de fazer e que Emmanuel nos lembra de todas as nossas dívidas. Então lembremos que nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações. E assim, eu falo quanto a mim, bem longe dessa maravilha de comportamento e autoconhecimento. Então nós ainda estamos no estágio de precisar de disciplina para conseguirmos andar mais ou menos na tentativa de acertar o padrão das leis de Deus. É assim mesmo, né? Nós vamos tendo como pauta a disciplina, vamos lutando para acertar, lutando, vamos na luta, até que nós consigamos naturalizar o processo. E aí, então, nós nem pensamos mais, nós só vamos agindo naturalmente, de forma correta, espontaneamente. Emmanuel nos fala, né, que a disciplina vai nos levar à espontaneidade. Mas é um processo longo, mas nós temos toda a ajuda e vamos chegar lá. O texto aqui, o nosso texto, que desculpem, eu não falei, mas ele nos é trazido, ele está na parte das instruções dos espíritos, né? E ele nos é trazido por Elizabeth de França. E ele nos lembra de um detalhe muito... Ele não, ela, né? Eu disse ele por causa do texto. Mas Elizabeth de França nos lembra de um detalhe muito importante. Esses irmãos que nós chamamos de criminosos são esses irmãos infelizes que ainda estão tão afastados do caminho, eles serão perdoados. Assim como nós, que ainda cometemos faltas. E bastante, né? Ainda cometemos bastante faltas. E esses irmãos, muitas vezes, não têm oportunidade do conhecimento de Jesus, não têm oportunidade do Evangelho, não têm oportunidade, às vezes, até, nem de uma religião que os acolha, nem de uma família que os tenha acolhido. Enfim, eles não têm, muitas vezes, esse conhecimento de Jesus, como nós temos. Então, nós temos que nos lembrar que muito
será cobrado de quem muito recebe. E nós temos muitas oportunidades de conhecimento, de autoaperfeiçoamento. Nós temos a nossa casa, que nos ampara tanto, o aprendizado da doutrina, os textos, os vídeos, os cursos, palestras, ajuda do plano espiritual. Então nós temos muita ajuda, muito amparo. E assim mesmo ainda falhamos. Então, nos diz o texto: a eles será pedido muito mais, muito menos do que a vós. Por quê? A eles será pedido muito menos do que a vós. Por quê? Porque nós recebemos mais. Nós tivemos mais oportunidades do que eles muitas vezes tiveram. Então, na maioria das vezes. Então, a nós será pedido mais. Então, nós vemos que no estágio em que nós nos encontramos, essa lição é tanto importante, é importantíssima, quanto é desafiadora. Porque, mesmo sem querer, nós estamos aqui colocando uma dualidade. Nós aqui, certos, seguidores da lei, e eles lá, criminosos. E temos que nos lembrar que eles são criados por Deus do mesmo jeito que nós fomos, com o mesmo amor, com o amor de Deus. Deus não faz diferença na criação dos seus filhos. Se nós acreditamos em Deus, se temos como diretriz a doutrina espírita, nós cremos na reencarnação. É um princípio basilar da doutrina espírita. E o que nós já fizemos em outras oportunidades, como encarnados? Isso considerando, para efeito aqui de estudo, que esses irmãos estão hoje agindo mais no erro do que nós, que já conseguimos andar um pouquinho e não cometer agora, nessa vida, determinados equívocos que outros ainda cometem. Mas não podemos esquecer que nós já andamos por lá, que nós talvez já tenhamos cometido, e certamente que sim, uma longa trajetória que nós temos como espíritos, coisas bem piores do que essas que estamos agora condenando nos nossos irmãos. Já fizemos o que conseguimos ver hoje como tão errado. Hoje nós conseguimos ver, mas já houve épocas em que nós não conseguíamos ver. Sabe lá o que mais, não é? Nós aprontamos por aí. Aquele irmão, aquele que nós estamos aqui considerando o criminoso, que não deixa até de já ser um julgamento. Porque quando nós nomeamos assim como criminoso, ele se desvia, tá bem, nós estamos considerando assim, porque Elizabeth falou no texto assim. Então ele é criminoso por quê? Porque ele se desvia do caminho. Ele prejudica aos outros, mas ele também se prejudica a si mesmo. Por quê? Porque ele está em desalinho com a lei de Deus. E a lei de Deus é a lei de Deus, da qual nós não podemos escapar. Então, cedo ou tarde, ele vai sentir, porque está na consciência dele, a lei está impressa na consciência, assim como está na nossa, igualzinho. Agora, amar esse irmão ainda é um desafio que Jesus nos coloca, que Jesus nos apresenta. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições e perdão das ofensas. Eu sempre tive uma certa dificuldade de entender essas virtudes em separado, mas elas têm sim, elas têm uma individualidade, embora
elas compartilhem, elas componham, na verdade, a virtude maior da caridade. Então eu tenho conseguido entender agora, estudando mais um pouco, até estudando para esse capítulo que nós estamos agora, que a indulgência a gente pode situar no pensamento. Bem, assim facilitou para mim. Cada um tem um método, não sei se isso vai facilitar para vocês. Para mim facilitou assim, eu situando a indulgência no pensamento. Quer dizer, eu coloco em mim uma disposição de compreensão, de entendimento em relação ao meu irmão. A benevolência, ela se efetiva mesmo em ações. É o meu proceder. São as minhas ações no bem, a ajuda, a colaboração que eu posso efetivar mesmo. Então, é um pacote, né? É um pacote de amor. Não dá para a gente dizer, com esse meu querido eu sou benevolente, eu sou indulgente, eu perdoo o que ele faz. Mas com aquele outro lá, que está agindo de outra forma, que não está no meu círculo, aquele eu não perdoo. Não perdoo, que o que ele fez é imperdoável. Eu não consigo perdoar. Então, diz aqui Elizabeth para nós, de modo enfático: não julgueis, porque o julgamento que aplicardes vos será aplicado mais severamente, e tereis necessidade de indulgência para com os pecados que cometeis. Nós teremos e temos necessidade de indulgência. Então vemos aí que muitas coisas que o mundo nem considera como faltas são sim descaminhos da lei aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, não porque Deus está lá olhando e anotando, como até nós já acreditamos um dia, né, nessa nossa visão antropomorfizada de Deus. Aos olhos de Deus quer dizer dentro da lei divina que rege o universo, da qual nós não podemos fugir. Então, nosso tema é mesmo a caridade. A caridade no sentido mais amplo, caridade plena, caridade real. Não é aquela rasa, como diz, né, o nosso texto, aquela esmola que dás nem mesmo quando acompanhada de palavras de consolo. Outro dia eu ouvi uma reflexão de um professor Clóvis de Barros, não sei se vocês já ouviram falar, sobre a bondade. E ele é professor de filosofia, professor de ética, é muito legal. E ele dizia que bondade só acontece mesmo quando a gente faz sem nenhum pensamento de benefício ou de comodidade para nós mesmos. Então, do momento até que a gente pensa, vou fazer isso pelo outro, porque isso vai me fazer bem, já deixa de ser bondade. A benevolência precisa ser concedida sempre, em todas as ocasiões, em direção a todos, indiscriminadamente. E para nos ajudar a compreender esse texto, o Evangelho nos traz muitos exemplos. Jesus exemplificou essa conduta de caridade absoluta a cada ato da sua passagem por aqui. Um dos exemplos, né, que eu li agora também para esse estudo, só tinha ouvido falar, nunca tinha lido, do soldado Malco, que tem num texto de João, que diz assim: então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Então conta-se que Jesus encontrava-se num jardim e com os 11 de seus discípulos estava ali em oração. Depois de realizar a oração, ele chama os discípulos para se retirar. Enquanto ele ainda falava,
se aproximou uma multidão trazida por Judas, que conhecia aquele lugar acompanhada dos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos, com o objetivo de prendê-lo. Os que estavam com Jesus lhe perguntaram se devesse feri-los à espada, e um deles, chamado Pedro, tira a espada e corta a orelha direita de um dos servos do sumo sacerdote Caifás. No momento que Jesus dá uma ordem para deixá-lo, aproxima do homem, toca na sua orelha, ocasionando o estancamento do sangramento e a curá-lo. E tantos outros exemplos, todo o tempo, porque a cada ato de Jesus, por exemplo, Jesus com Judas, Jesus em relação a Pedro, Jesus e Dimas, ladrão que foi crucificado ao lado dele. Enfim, sempre a atitude desse Espírito perfeito, desse nosso guia maravilhoso, perfeito. Atitude que nós vamos conseguir ter um dia. Jesus mostra todo o tempo como colocar a lei divina, a lei natural, na prática. Ele veio fazer isso, ensinar como colocar a lei divina na prática. No livro Céu e Inferno também, na parte dos criminosos arrependidos, e aí a gente vê como é importante a prece que a gente faz por eles. Né? Nesse caso, os que já estão desencarnados, mas assim como eles, os irmãos encarnados também se beneficiam das preces que façamos, com o coração, com real vontade de ajudar mesmo. Nós estamos aqui estudando a caridade para com os criminosos. Nós precisamos observar o que nós já conseguimos realizar nos nossos laboratórios aqui da família, no cadinho da família, nos nossos lugares de trabalho. Esses locais são de aprendizado, são escolinhas para a gente aprender a extrapolar isso e conseguir fazer com todo mundo, de forma natural. E é aí que a gente vai aprender. Nós estamos caminhando, né? Caminhando há muito tempo nessa passagem do nosso planeta, que está indo para a regeneração. E o texto diz que a fraternidade reinará. É a lei de amor de Jesus, que Jesus trouxe. Essa lei vai servir de freio e de esperança. Nós somos irmãos e é assim que nós devemos considerar. Se Deus permite que esses irmãos estejam no nosso caminho, como diz aqui no texto, é porque nós precisamos deles para aprender. Aí diz o texto aqui que os espíritos impuros e revoltados serão dispersados para mundos inferiores. Aí numa leitura rasa a gente pode achar que isso é um castigo, né? Se eles são impuros, vão ter como punição habitar mundos inferiores. Mas é justamente ao contrário, é justamente a misericórdia divina que dá essa oportunidade. Assim, esses espíritos em dificuldade, eles precisam ter um mundo habitável de acordo com o estágio em que se encontram. Nós todos precisamos. Estamos aqui na Terra porque esse é o planeta de acordo com um estágio que nós ainda nos encontramos. Deus respeita, assim como a espiritualidade, assim como os espíritos superiores, o nosso livre-arbítrio. Então, qual é a primeira conduta que nós devemos ter com relação a esses irmãos? A prece. O socorro da prece é o movimento mais caritativo que nós podemos ter e que já temos sim condições de empreender. O texto nos fala dessa importância. A prece nos ajuda também até no sentido de nós nos verticalizarmos antes da revolta aparecer. Porque ao mesmo tempo que nós temos consciência da importância da oração em prol desses que tanto dela necessitam, nós não nos deixamos arrastar para pensamentos menores. Então, pensar nesses irmãos como enfermos que são, pensar como diz o texto, que Jesus ia considerá-lo como infeliz e lhe estenderia a mão,
Se ainda nós não podemos fazer isso, que nós possamos sim rezar por ele, ajudar que ele chegue no processo de restabelecimento, que segundo a lei vai exigir as 3 etapas: o arrependimento, a expiação e a reparação. Então, que nós tenhamos consciência. Ali diz o texto de Joana, no nosso slide: a prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. E se nós pensarmos então nesses irmãos como doentes, como infelizes, que estão vivendo esse momento, que nós certamente já vivemos lá em outras encarnações, nós vamos ser ajudados pela prece, porque à medida que nós internalizarmos esse movimento de ver o irmão, de sentir, de saber, e antes de nós ficarmos no pré-julgamento, antes de nós julgarmos, como diz o texto, não julgueis, antes de nós nos revoltarmos, antes de nós dizermos, não, você não merece perdão, antes disso tudo, nós temos que colocar a prece, porque aí a prece nos eleva, e nos elevando, nós vamos ter condição de ser ajudados e de ajudar, porque é muito importante a prece para quem está nesse momento de dificuldade. Então, como é importante para todos nós. Então, que nós tenhamos consciência de que a chave está no bem. Se não conseguirmos esse olhar de indulgência, de perdão, se nos revoltamos e se nós respondemos, portanto, o mal desse irmão com o mal da nossa revolta, nós vamos estar só provocando um círculo, fechando um círculo, provocando um círculo vicioso, aprimorando um círculo vicioso que não vai trazer nenhum proveito, nem para nós, nem para eles. Porque aí nós estaremos nos aprisionando e não vamos conseguir sair disso. Então, é muito importante nós nos conscientizarmos que esse ciclo só será quebrado com o bem, porque o bem liberta. Que nós estejamos, então, prontos a nos livrar desse abismo, que seria o sentimento de revolta com relação aos irmãos que estão com essa questão. E esse pensamento de revolta é do mal, e o mal vai estagnar. E nós não queremos estagnar, nós queremos crescer, nós queremos verticalizar, nós queremos o bem, nós queremos a consciência profunda de que o bem liberta. Que possamos então pensar com indulgência, agir com benevolência e nos lembrar da força do bem que Jesus nos ensinou. Graças a Deus. Um abraço a todos e muito obrigada.